Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o videocast Mentoria Consultiva, o melhor conteúdo para você que é empresário, que quer melhorar a sua performance profissional ou os resultados do seu negócio e também para aquelas pessoas que querem abrir novos negócios, sejam negócios físicos ou online e ter resultados com o seu negócio. Eu sou Gevandro Barros e nesse videocast de hoje eu gostaria de falar para você sobre gestão. Você realmente faz gestão ou tem gestão aí no seu negócio? Vamos lá, roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando a gente fala em gestão aí, muitas pessoas acreditam que esse é um assunto que seja simples, né? Seja de fácil domínio. Pelo contrário, é um assunto bastante complexo, é um assunto que envolve diversos temas e muitas pessoas, inclusive, confundem aí gestão com liderança, né? Liderança tem mais a ver com a gente puxar pessoas para fazer aquilo que a gente acredita que os processos precisam, que os negócios precisam. E gestão tem muito mais a ver, embora a gente use o termo, né, gestão de pessoas para gerir também pessoas, mas gestão tem muito mais a ver com processos em si, ou seja, o processo de gerir pessoas é um dos processos que o negócio necessita e a gente tem que estar envolvido aí com esse mundo da gestão, né, ou conhecer abordagens, metodologias, técnicas de gestão para fazer com que a gente tenha o negócio na nossa mão. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que desde que eu comecei a trabalhar com esses conceitos, né, adaptar os conceitos do Lean de grandes empresas para médias empresas, e hoje em dia eu trabalho mais com pequenas, né, micro e pequenas empresas, muita coisa aconteceu. Eu cheguei num conceito, né, eu venho trabalhando nisso desde 2016, cheguei num conceito que eu chamo hoje aí de programa Lean PME, Lean para pequenas e médias empresas, cujo centro, né, ou cujo módulo principal é o ciclo da excelência, que envolve os temas estratégia, planejamento, gestão e controle. E como vocês podem ver, gestão é o terceiro tema, né? Eu sempre trabalho com os pequenos e os microempresários, até alguns médios que precisam evoluir aí no seu conceito em relação ao que eles têm hoje e precisam para o futuro, para crescerem, em termos de estruturação. Os micro e pequenos empresários, eles não têm o conhecimento adequado, porque são geralmente, né, principalmente os meus clientes são médicos, dentistas, advogados, prestadores de serviço, pessoas que têm lojas, né, pessoas do varejo, enfim, material de construção, lojas de roupa, são empresários de diversos mercados e são pessoas que ou trabalharam para alguém e abriram o seu negócio ou vieram, né, de empresas familiares que tinham um certo negócio e continuam tocando, ou que em algum momento da vida, já desde o início, né, desde a juventude aí, tinham aquele espírito empreendedor e resolveram empreender. Como a gente sabe, a gente não aprende a ser empreendedor na faculdade, ou a gente não estuda isso. E aí nos falta diversos conceitos, a gente vai acabar tendo que aprender muito na prática. E esse aprender na prática pode fazer a gente errar muito. Esses erros podem ser cruciais ou fatais a depender do tamanho do nosso erro. E um dos temas que a gente mais precisa focar, né, salvo de acordo com o que você que está me vendo e escutando aí tem as suas necessidades pessoais, mas um dos temas que a gente precisa cada vez mais focar é o tema de gestão, porque nós precisamos ser bons gestores. A gente gera vai fazer a gestão de processos e pessoas, né? E a gente tem geralmente aí de 5 a 7 processos numa micro e uma pequena empresa, que são o processo operacional ou de prestação de serviço ou de produção, a depender do seu modelo de negócio. Desculpa. O processo de vendas e pós-vendas, o processo financeiro e contábil, o processo de marketing, o processo de gestão de pessoas, e algumas empresas têm processo logístico, de manutenção, alguns processos complementares. Esses são os principais processos que a gente lida e que eu procuro estruturar junto com os clientes do meu processo de mentoria, porque a maioria deles simplesmente vai
tá tocando o negócio, né? Ele não tem uma visão de gestão. Primeiro, não tem os processos padronizados, não sabe as metas, não sabe o que está ganhando e uma série de outras coisas que a gente tem falado aqui no canal. Mas esse tema gestão é um tema muito importante, que é ter os processos na mão, saber quando girar os pratinhos, quem vai girar, de que forma os pratinhos que eu chamo, né, são os processos, de que forma vai girar, quando vai girar e o que eu tenho que tirar, né, de cada processo, colocando as pessoas no lugar certo para ter o resultado que eu preciso. Então, as empresas que estão implementando aí sistemas diferentes de gestão ou que estão procurando se inovar, mesmo as micro e pequenas empresas que cada vez mais têm virado, muitas delas startups aí grandes, não só aquelas que estão começando, mas empresas que já estão há algum tempo no mercado, estão crescendo muito mesmo nesse período de pandemia, de complicação que a gente está vivendo agora. Eu tenho muitos clientes que estão bombando de vender, inclusive tiveram aí crescimentos absurdos em função do mercado, né, que eles estão inseridos nesse período aí, o período tem ajudado, mas eu gostaria de iniciar dizendo que aquele modelo antigo de gestão empresarial que a gente estuda aí, o pouco que a gente estuda ou lê num livro e tal, ele já não existe mais, né? A gente tem aqueles departamentos formais, tem uma pessoa que cuida do departamento financeiro, tem X pessoas que cuidam do departamento de marketing, X pessoas, não só pelo fato de ter as pessoas, isso a gente vai continuar tendo pessoas que estão ligadas a processos, não é disso que eu estou falando, mas aquele modelo arcaico que eu tenho uma hierarquia formal, eu tenho áreas diferentes, interdependentes, que não estão linkadas com uma sistemática de gestão horizontal, vou explicar nesse videocast o que é isso, acabou, né? Tanto as empresas grandes já não trabalham com isso há algum tempo, e os micro e pequenos empresários precisam também aprender a fazer isso, né? Esse foi um dos motivos, não sei se o principal, mas com certeza um dos principais, que fez com que o IOPEX, quando eu abri em 2011, a gente conseguisse crescer até 2016 e eu cheguei a ter mais de 30 pessoas envolvidas em projetos diferentes. Uma empresa de consultoria de prestação de serviço, um dos gaps principais, ou um dos temas principais é treinar pessoas e colocá-las aptas a desempenhar aquela função no cliente. Então a gente conseguiu fazer isso porque a gente tinha uma estrutura de gestão muito boa, uma estrutura processual muito boa. Então a gente vai precisar sair daquele modelo arcaico de ter pessoas, né, interdependentes e área interdependente e acabar com aquele velho ditado, né? Se eu fizer a minha parte, já tá bom. Se cada um fizer a sua parte, já tá bom. Gente, acabem com esse pensamento. Por quê? Porque nem sempre, se o financeiro fizer só o financeiro, a empresa vai bem. Se o marketing fizer só bem o marketing, a empresa vai bem. Se o gerente fizer só o que ele tem que gerir, a empresa vai bem. E assim cada um dos processos. Precisa-se haver uma inter-relação muito maior. A gente precisa trabalhar muito mais nas interfaces e horizontalizar os processos de uma forma muito mais dinâmica, principalmente porque os micro e os pequenos... É muito mais fácil a gente fazer isso, desenhar os processos de forma horizontal e não na vertical, com aquela hierarquia, tal dono, diretores, gerentes e tal. A hierarquia ela sempre vai existir, né? Inclusive em relação a salário, em relação a prolabore, uma série de coisas, mas a gente precisa desenhar a empresa como um projeto de um ano. Essa é a nova abordagem que eu tenho procurado aplicar nos meus clientes de mentoria e tem dado muito resultado. Por quê? Porque se você olha a sua empresa como um projeto de um ano e faz o ciclo da excelência rodar, primeiro esse ciclo começa você desenhando essa estratégia de 1 ano a 2, né? Mas principalmente para o seu ano. Depois planejando esse ano, cortando ele em 12 meses, gerindo o mês, né, com visão aí semestral e controlando a rotina semanal e diária. Se você consegue enxergar esse ciclo, fazer essa gestão nesse formato para que você atinja os resultados do ano como um todo, você vai ter muito mais resultado. As grandes também podem fazer isso. As grandes fazem isso de uma maneira diferente, porque são grandes e têm áreas, têm processos muito maiores, com pessoas distintas, e as divisões entre as tarefas são maiores, entre as atividades, entre os processos. Pequenos empresários, microempresários, que uma pessoa faz mais de uma coisa, e o empresário também está mergulhado muitas vezes no processo operacional, como é o meu caso agora, que eu tenho, né, eu sou sozinho, tenho prestadores de serviço comigo apenas, mas a empresa sou eu,
E até quem tem aí 20, 30, 40 colaboradores, independente do tamanho, né? E do seu faturamento, se você ainda é pequeno, se você ainda é um microempresário e quer crescer, você precisa mudar a sua forma de gerir. E mudar a sua forma de gerir, obviamente, vai ter que ser mudando a sua estrutura de pensamento e a descrição dos processos, da jornada do cliente. Já fiz vários vídeos, inclusive em lives aí no mês de maio falando sobre isso. Acompanhe as lives aí do mês de maio, que elas foram, várias delas principalmente, escritas nesse sentido. Então, a gente precisa fazer o que eu chamo hoje de gestão Lean por processos, né? Que envolvem diversos temas, né? Eu desenvolvi uma sistemática padronizada, onde eu ajudo o empresário a estruturar cada um dos 5, 6, 7 processos que a empresa dele tem. A gente padroniza isso, a gente monta uma sistemática e tem algumas coisas que são muito importantes para você fazer enquanto gestor, para você lidar muito bem no seu dia a dia, na hora que você for gerir o seu negócio, gerir os seus processos e as suas pessoas. Inclusive os recursos que você tem para fazer aquilo funcionar. Então, na gestão Lean, né, por processos, que eu chamo aí, a gente vai precisar de algumas coisas. Eu elucidei aqui, vou pegar as minhas anotações, para que não fique extenso esse videocast, 4 coisas, né? Que fazem parte da gestão e que a gente procura trabalhar e que eu quero trazer de mensagem nesse videocast de hoje para você refletir e fazer com que você consiga aplicar isso aí também no seu negócio. A primeira delas, que faz parte aí da gestão Lean por processo, ou seja, como é que eu torno a minha gestão mais enxuta e de forma mais focada nessa horizontalidade dos processos e não trabalhar de forma vertical, cada processo separado e achando que cada um fazendo o seu vai funcionar. 1. Enxergar e conduzir a sua empresa como se fosse um projeto, mas no sentido de cadeia de conexão entre as etapas do processo. Uma das coisas que a gente faz é desenhar a jornada do cliente e, ao enxergar a jornada do cliente, saber quando é que cada processo precisa fazer o que para poder prestar melhor o serviço ou fazer melhor os produtos para entregar para aquela persona, para aqueles clientes que são os nossos clientes ideais. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você refletisse é como é que você vai enxergar a sua empresa por projeto e conduzir os processos nessa horizontal, né? Ou seja, descreva aí o passo a passo dos seus processos, principalmente aqueles que estão mais ligados com o seu cliente, desde que o cliente entrou na sua porta até a hora que ele fez a compra e até a hora que ele vai embora. E depois, inclusive, as suas X etapas de pós-venda aí. Descreva essa cadeia, que a gente chama de cadeia de valor. Identifique quais são os principais pontos. Se você tem temas de melhoria dentro dessas etapas, já faça as melhorias. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar onde estão, quais são, né, essas etapas, onde estão os potenciais de melhoria e o que eu faço para reduzir. Primeiro, reduzir os desperdícios, ou seja, enxugar o meu processo, trazer ele para um processo mais lean, reduzindo o meu lead time, ou seja, o tempo que eu presto serviço, que eu produzo um produto, e melhorar a interface do processo principal, que é o processo de entrega do produto ou do serviço para o cliente, com os demais processos do negócio. Pode parecer meio complicado num primeiro momento, mas é super fácil de fazer. Inclusive eu mostro dentro do meu curso Gestão Lean por Processos, que vai sair em breve aí, como é que a gente faz isso, né? Eu faço na prática com os meus mentorados aqui, e é muito simples, não tem complexidade nenhuma, basta você enxergar as etapas e linkar aquilo que você tem de passo a passo do seu processo. O que marketing tem que fazer para que marketing atue nas principais etapas do processo? Porque se você for ver bem, vários processos da sua empresa, processo administrativo, se você quiser ter processo, no meu caso eu tenho um processo de desenvolvimento metodológico, porque eu preciso desenvolver método tanto para vender cursos quanto para aplicar com os meus mentorados e também nos meus clientes aí de mentoria ou consultoria. Então, preciso ter um processo de desenvolvimento metodológico. Assim como as indústrias têm processo de desenvolvimento de produtos. Tem um processo lá que tem X pessoas envolvidas apenas para desenvolver novos produtos. Eu mesmo faço o meu,
porque eu sou sozinho, como eu disse. Então, mas eu tenho formalizado quais são as minhas etapas que eu tenho que passar quando eu vou desenvolver um novo serviço ou vou desenvolver um novo produto. Quais são os produtos que eu quero desenvolver no tempo, dentro da estratégia que eu desenvolvi para mim, para o ano, com olhos para 2 anos, que eu planejei para esse ano de 2020, que eu vou gerir no mês, que eu vou vender e controlar aí na minha rotina do dia a dia. Se a gente não faz isso, eu não consigo enxergar aquilo que eu vou trazer para o meu negócio e aquilo que vai estar linkado com o que eu vou oferecer para você, que é meu cliente, ou para aqueles clientes, seja de mentoria, seja de curso online. Eu não consigo estabelecer essas conexões. Depois que eu começo a enxergar esse passo a passo que o cliente faz, um cliente de mentoria, ele tem um passo a passo comigo. Ele pode vir de lugares diferentes, assim que ele entrar no meu funil de vendas, ele tem um passo a passo até ele virar um cliente e a gente terminar a mentoria. Esse processo tem um passo a passo. E um cliente que é de curso online, ele tem um outro passo a passo. Você precisa desenhar essas jornadas dos possíveis clientes que você tem para enxergar como é que os outros processos da sua empresa vão se adequar a esse processo principal, porque senão você fica só focado na prestação de serviço, elaboração do produto, confecção do produto ou produção do produto, e os outros processos não vão estar conectados, e é muito difícil você ver desperdícios e interfaces ou interferências nas interfaces. E aí ter uma gestão por processo dá uma visão para o gestor ou para o empresário. Se você tiver gestores, eles vão te ajudar nisso. Se você for o próprio gestor do seu negócio, você vai precisar ter essa gestão do que fazer, porque eu vou ter atividades que são complementares, que não vão estar ligadas diretamente à minha jornada do cliente. São atividades que eu tenho que fazer na minha rotina, mas que muitas delas não estão ligadas aqui. Eu tenho que fazer, por exemplo, alguma atividade focada em limpeza do escritório, por exemplo. Tem que vir aqui, no meu caso, vem uma pessoa toda semana limpar o meu escritório. A limpeza do escritório, ela não está ligada diretamente, ela está ligada indiretamente com o atendimento do cliente, porque eu recebo pessoas aqui, se a sala não estiver limpa, não fica legal. Mas não está ligada diretamente com essa jornada do cliente, que é de prestação do serviço de mentoria ou de venda de um curso online. Muito menos online, né? Porque online ele vai comprar um curso online e não tem nada a ver limpar a sala com curso online. Então existem etapas e processos, né? Etapas de alguns processos que são de apoio, e existem etapas e atividades que estão linkadas com essa jornada do cliente. São essas que eu tenho que me focar. Porque são essas que estão ligadas ao passo a passo que o cliente faz com você, mais diretamente, que você deveria investir mais o seu tempo para gerir melhor. E aí você vai aprender a gerir esse passo a passo da forma adequada para que você tenha resultado. Então esse é um primeiro passo, uma coisa que você vai precisar fazer, é enxergar os seus processos com uma visão de projeto anual, dividido em 12 meses, dividido por semana. E aí poder fazer o ciclo da excelência girar da forma adequada. 2, descrever e poder enxergar os processos produtivos e de prestação de serviço nessa forma horizontal e achar onde estão as interfaces e os desperdícios, ou seja, os problemas, as interferências. Cada empresa chama de um jeito aí, a nomenclatura, cada cliente chama de um jeito, mas depois que você enxergou a sua empresa como se fosse um projeto e desenhou isso, né? Você dá um mergulho em cada processo e vê o que cada processo, o que marketing tem a ver com essa cadeia que eu desenhei, o que financeiro tem a ver com essa cadeia, quando é que o financeiro tem que atuar? O financeiro tem que atuar, por exemplo, na hora do pagamento. Se eu sou uma loja de roupas, tem que atuar na hora do pagamento, porque tem que ter maquininha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então existem algumas etapas que para aquele modelo de negócio que eu adotei, para aquela jornada do cliente, o meu financeiro tem que ser ótimo, tem que ser o mais versátil possível, seja em sistema, em maquininha, em software, em tudo que eu precisar, para que na hora que ele estiver ligado a esse passo a passo da jornada do cliente, ele atue da maneira mais produtiva, eficaz e eficiente possível. E assim os outros processos, onde é que marketing entra, onde é que pós-vendas entra, onde é que... Então, se você enxerga isso horizontalmente, você vai ver que existem vínculos entre cada um dos processos de apoio e o seu processo de agregação de valor principal. Se você é um prestador de serviço, possui uma empresa que presta serviço, o seu processo de prestação de serviço é o processo de agregação de valor principal, a gente desenha ele primeiro. Se você produz produtos, a sua
o seu processo produtivo, independente do produto que você produz, tem um passo a passo. E aí depois, obviamente, se eu sou uma padaria, eu tenho clientes que tem cliente que tem padaria. E ele fala, Giovanni, mas eu tenho mais de 100 tipos de produto que eu produzo e também aqueles que eu compro e revendo. Então eu vou ter 100 linhas de prestação de produção. Você não precisa desenhar todas elas. Você precisa encontrar quais são os principais formatos de jornada do cliente para a maioria dos seus grupos de produto, desenhá-las para que você saiba quais são elas primeiro, para que você enxergue as interfaces desses grupos de produto com seus demais processos e para que você faça uma coisa que é indireta, que muitas pessoas acabam esquecendo, né? Que é verificar quais são os seus 20%, aquela famosa curva 80-20, né? Ou 20-80%. Quais são os seus 20% de produtos ou de serviços que te dão 80% de faturamento e concentrar neles na hora de desenhar a sua cadeia jornada do cliente e se concentrar em termos de gestão. Muitas vezes empresários que chegam aqui para fazer mentoria comigo, ele está querendo aumentar o estoque dele, ele está querendo fazer uma série de coisas para produtos ou serviços que não estão linkados com a principal persona e nem com a principal cadeia de valor, que é essa jornada do cliente. Ele está fazendo um monte de coisa no dia a dia e esse monte de coisa não está linkado com as atividades principais que ele deveria estar fazendo, que são as atividades linkadas com a jornada do cliente. As outras atividades, elas têm que ser consideradas supérfluas, né? Ou aleatórias, chame aí você do que você quiser, ou complementares ou de apoio, mas esse passo a passo da jornada do cliente tem que ser enxergado, tem que ser descrito, e aí descrever e poder enxergar esses processos e linkar com os demais é muito importante, principalmente com financeiro, com marketing, com vendas e pós-vendas e com gestão de pessoas. Porque qual é o processo, por exemplo, vou falar em relação à gestão de pessoas, que é um tema que todo empresário se preocupa. Onde é que as pessoas vão entrar? Onde é que está pior? Onde é que as pessoas têm menos qualificação para eu treinar? Onde é que eu tenho que ter mais padronização para que aquela etapa do processo seja, ou as etapas dos processos que eu chamo de jornada do cliente, que são as principais ligadas ao atendimento do cliente, a fornecer um produto ou um serviço para o cliente, seja padronizada, certinha, que tenha menos erros, menos falha, menos desperdício. As demais que estão dentro da minha empresa, eu posso tratá-las num segundo momento. Elas podem nem ser tão principais ou não tão... eu posso nem investir tanto tempo, tanta demanda nelas. Eu vou ter que olhar, sim, mas as principais precisam ser essa da jornada do seu cliente. Terceiro, implementar uma sistemática de gestão envolvendo reuniões, envolvendo metas, indicadores, plano de ação, uma série de coisas que você vai olhar para o seu modelo de negócio, mas desenvolver uma sistemática para você gerir essa jornada do cliente e os processos que vão estar conectados, ou seja, que vão fazer interfaces com essa jornada. O seu modelo de gestão vai ter que ser em função da sua jornada do cliente. Por quê? Porque é a partir da sua jornada do cliente que você vai conseguir enxergar o passo a passo do seu processo, conseguir enxergar a sua empresa como um projeto e aí implementar essa sistemática de gestão para que isso aqui funcione bem. E o resto seja supérfluo ou de apoio e você tenha resultados cada vez melhores, porque você vai estar atendendo o seu cliente, seja entregando um produto ou prestando um serviço da melhor forma possível. E o quarto ponto, implementando, que também faz parte da sistemática de gestão, mas é algo complementar, né? Eu chamo de sala de gestão. O que é uma sala de gestão? Uma sala de gestão pode ser uma parede, pode ser efetivamente uma sala, se você tiver aí uma sala extra para isso, mas no meu caso é uma parede onde eu até procuro implementar dessa forma nos meus clientes, onde eu tenho lá temas específicos dos 4 temas do ciclo da excelência, para que a gestão para o empresário e os colaboradores possa ser feita naquela parede, as reuniões, os indicadores estejam lá, aspectos de estratégia, de planejamento, de gestão e de controle. Números, dados, os atingimentos, né, das metas semanais e mensal tem que estar lá, ou seja, a gente transforma, faz como se fosse, tem empresa que chama de sala de gestão, outra sala de guerra, enfim, para que a gente monte uma sistemática na parede e faça uma gestão visual daquilo que eu preciso fazer para que essa cadeia, essa jornada do cliente funcione. A minha sala de gestão tem que replicar aquilo que a jornada do cliente está pedindo para mim.
para eu fazer uma gestão mais eficaz, mais eficiente e não ficar vendo um monte de coisas. Eu vou gerir aquele número. Cara, esse número que você está gerindo tem a ver com a jornada do cliente? Não, mas eu preciso medir tal coisa. Então você pode estar perdendo tempo, investindo tempo em outras coisas e, obviamente, não investindo tempo naquilo que está ligado com a sua jornada do cliente. Enfim, são esses 4 temas que eu gostaria de falar para você nesse videocast de hoje, que eu intitulei aí realmente voltado para que o tema de gestão seja trabalhado por você e seja priorizado por você dentro do seu negócio para que você tenha resultados efetivos. Porque parece que quando a gente fala de gestão, né, parece que é algo teórico. Não, a gestão ela precisa ser prática. Preciso ter algo focado na gestão, com olhos, né, do fechamento do planejamento, gestão do mês, o controle da rotina e a gestão da empresa focada nos processos. Ela tem que estar na minha mão de uma tal forma que eu envolva uma sistemática, que eu tenha indicadores, que eu tenha reuniões, que eu tenha gestão visual, que eu tenha os controles na mão para efetivar para fazer com que a minha gestão seja efetiva o suficiente, seja eficaz e eficiente o suficiente para trazer resultado, não só para mim como empresário financeiro em si, mas para trazer crescimento para o negócio, para dar sustentação para o meu negócio crescer. Muita gente quer e precisa crescer, mas a empresa não está estruturada ainda, ela não tem uma base formal, uma estrutura tão boa para que essa estrutura segure o seu crescimento. Então tome muito cuidado, a sua gestão, se ela estiver na sua mão, se você tiver algumas dessas coisas, logicamente não são todas, né? Mas algumas desses itens que eu te falei vai te ajudar a você gerir cada vez melhor e com maior performance o seu negócio, tá ok? Eu fico por aqui, te agradeço, espero que você tenha curtido mais esse videocast. Se você puder compartilhar esse conteúdo vai ser melhor ainda, e eu te peço com muito carinho, dê uma força aí pra gente, se inscreva no canal, clique no sininho aí para você receber sempre uma notificação. O videocast a gente divide em 2 etapas, né, 2 partes. O vídeo vai para o nosso canal do YouTube, o podcast vai para as principais plataformas aí de podcast. Atualmente são iTunes, Spotify, o Google Podcast, o Breaker e uma série de outras plataformas aí de podcast que você queira. Às vezes você vai querer ouvir esse conteúdo e não ver, né? Se você quiser ver, vá para o YouTube. Se você quiser escutar, escute o nosso podcast nas principais plataformas. Eu fico por aqui. Não se esqueça de baixar também o nosso e-book gratuito sobre o ciclo da excelência, voltado para pequenas empresas que querem se tornar enxuta. Eu tenho um e-book gratuito, está aqui também abaixo desse vídeo. Baixa aí o e-book, entre em contato comigo, me diga o que você achou. Eu espero cada vez mais trazer conteúdo para você. Se você quiser mandar pergunta, sugestão, fica à vontade também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.